É a página 121? Não, a página é 318. 318 tem na formação geral, não tem essa página não. Desculpa. Matemática. 149, gente. Desculpa aí, 149. Opa. Então, matemática bem antes do ar. Isso. Não, do ar a gente tá. já fez, que foi potência. É que eu confundi aqui, eu anotei errado, na verdade, tá? Aí eu fui olhar agora, dentro do plural, e eu vi que estava errado, tá? Então... Bom, hoje a gente vai trabalhar, pessoal, com algumas fórmulas muito importantes, tá? Eu vou até começar a gravar para a gente começar essa aula, tá certo? Então, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar com algumas fórmulas de média, moda e mediana, tá? Que é um conteúdo da matemática muito interessante, tá? Na área de estatística, e bastante utilizado para resolver problemas. Lembre-se que na nossa aula de terça-feira, nós acabamos de definir a forma de analisar gráficos e tabelas, né? Como são apresentadas essas informações. E agora nós vamos ver como que a gente faz os cálculos. A gente viu as mensagens qualitativas e quantitativas, agora a gente tem que aprender como fazer os cálculos usando o que nós chamamos de medidas de tendência central, que vocês vão estar vendo agora. Peraí. Pronto, agora vocês estão me vendo aqui. Acho que eu vou até me colocar aqui para o outro lado, né? Aqui. E deixa eu inverter essa câmera. Transformar. Inverter na horizontal. Pronto, agora vai estar correto. Estou aqui desse lado aqui. E vamos lá, a gente vai trabalhar com as medidas de tendência central como um estudo bem interessante, tá, pessoal? As medidas de tendência central são várias, mas a gente vai estar abordando nas nossas aulas 3 delas que são as mais importantes, tá bom? Nós temos a média, nós chamamos de média aritmética, a moda e a mediana. Então, a gente vai ter vários valores, e aí nós vamos aprender a calcular a média, a moda e a mediana. Média é algo que vocês já estão mais acostumados, como, por exemplo, calcular a média das notas do ano todo, não é assim? Então, você soma todas as notas e vê qual foi sua média, somando e dividindo. Então, nos 4 bimestres, tá? Você vai somar todas as suas 4 notas e dividir por 4, e aí você vai ter sua média do ano. Se a sua média for 6, você passou de ano. Se a sua média for menor que 6, você vai fazer a prova final, tá? Então, isso é muito importante para o nosso dia a dia em termos de professor e aluno. Então, nós vamos estar estudando essas 3 medidas de tendência central. A primeira delas, como eu expliquei para vocês, é a média, como eu afirmei aí, é a média aritmética, tá? Que eu vou estar colocando agora aqui para vocês verem na tela. Ó. Bom, o que é a média aritmética? Existem 2 tipos de média aritmética, como vocês podem estar vendo aqui na tela. Nós temos a simples e a ponderada. Ambas fazem a mesma coisa, só que de maneira diferente. Média aritmética é geralmente aquela simples, é aquela que a gente usa geralmente nos bimestres, né, para saber qual foi sua média, que é somar e dividir por todas as notas. No caso aqui, vocês estão vendo a fórmula. A média aritmética é representada pelo x barra, tá? Aí você faz a soma do x1, do x2, do x3 até o final, todos eles, e divide por n. Enquanto que a média aritmética ponderada, a gente faz o quê? A gente pega os valores e multiplica por suas frequências. O que é a frequência? É quantas vezes aquele valor se repete e depois a gente soma embaixo todas as frequências. Que, se você somar todas as frequências, você vai ver que tem N frequências, tá bom? E aí a gente vai ver isso no exemplo, tá? Vou pegar um exemplo aqui para a gente já ver esse exemplo nessa aula para vocês entenderem tudo o que nós vamos abordar agora, tá? Alguma dúvida até aí? Pessoal? Não. Não? Até agora não. Beleza. Não. Então, ó,
Vai ter o exercício 1 e 2 da aula anterior que eu não fiz, que depois eu vou corrigir ele com vocês, tá? Mas agora a gente vai fazer... Na verdade, eu vou começar pelo exercício 3, tá bom? Para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Já estou mostrando os exercícios para vocês, tá? Ó, vou pegar uns exercícios aqui do site Brasil Escola, tá? São exercícios um pouco mais simples para vocês verem como a gente faz a média, tá? Na aula que vem, aí eu vou passar os exercícios para casa, e aí na aula que vem nós vamos fazer as correções de todos os exercícios que eu passarem para vocês, tá? Vamos lá. Um grupo de pessoas apresenta... Deixa eu até... Ih, rapaz, eu apaguei, né? A fórmula, né? Mas não tem problema, não. Um grupo de pessoas apresenta as idades 10, 13, 15 e 17 anos. Se uma pessoa de 12 anos se juntar ao grupo, o que acontecerá com a média do grupo, tá? Então, aqui a gente tem que fazer dois cálculos. Nós vamos fazer a média, a primeira média, tá? Na primeira situação, nós vamos fazer a primeira média e depois nós vamos fazer a segunda média, que é a segunda situação, tá bom? Vamos começar pela primeira. Nós temos 4 pessoas, um tem 10 anos, então a média, gente, você vai pegar todas as idades, a média das idades. E como são 4 idades, ó, 1, 2, 3, 4 idades, você vai dividir por 4. Esse carinha aqui de baixo é o N da fórmula, é o N que está na nossa apostila, tá? Página... Deixa eu voltar aqui para falar a página para vocês. Página 150, tá? Caso alguém queira observar a página lá. Tá bom? Essa é a fórmula aqui que a gente vai estar utilizando. A soma do x, tá? Aí é só somar e dividir, ó. 10 mais 13 vai dar 23. 23 mais 15 vai dar... Você pode até fazer assim, ó. 10, 13, 15 e 17, tá? Aí você vai somar. Ó. Somando aqui vai dar 15, fica 5 e vai 1. 4 mais 1, 5. Então vai dar 55. Ó. 55 dividido para 4. Quanto que dá 55 dividido para 4? Ó? Só você também efetuar a divisão. 5 dividido para 4 dá 1, e vai sobrar 1. Baixo 15. 15 dividido para 4 vai dar 4, opa, vai dar 3. 3 vezes 4, 12, vai sobrar 3. Você acrescenta o 0 e passa a vírgula. 30 dividido para 4, 7. 7 vezes 4, 28, sobra 2. Acrescenta o 0, 20 dividido para 4, 5. Dá 20, ou seja, não vai sobrar nada. Então, o resultado é 13,75, tá? Então, esse é o valor dessa média. Se nós pegarmos agora e colocarmos o carinho de 12 anos, ó, vamos lá. Vamos repetir aqui a primeira parte. E agora nós vamos acrescentar o rapaz de 12 anos. Só que agora, ao invés de dividir por 4, a gente vai dividir por 5, porque tem 5 idades aqui. Vamos somar todo mundo, ó. A gente viu que deu 55, né? Então não preciso somar tudo de novo. Basta fazer 55 mais 12, que vai dar 67, tá? E dividir isso aqui por 5. Efetuando a divisão, o resultado vai dar 13,4, tá bom? É só você efetuar aí a divisão. Deixa eu abrir então a calculadora. Então vejam aí, ó, a calculadora. Só para a gente fazer direto, tá? Então se eu fizer, ó, 10 mais 13 mais 15 mais 17 mais 12 vai dar 67. Se eu divido por 5, o resultado vai dar 13,4, tá? Mas a pergunta é, o que aconteceu com a média do grupo, né? O que aconteceu com a média do grupo? O que aconteceu foi o seguinte, a média da idade caiu de 13,75 para 13,4. Então, houve uma redução uma redução
ter 0,35 na idade. Na média, no caso, né? Então, houve uma redução quando você insere uma pessoa com uma idade menor, tá? Alguma dúvida, gente, até aí? Até agora não. Nenhuma dúvida. É que esse conteúdo eu acho que a gente já estudou, não estudou? Não Sim. lembro. A maior parte dos conteúdos que a gente já viu, que a gente vai ver, no caso, vocês já viram, tá? Professor, Sim? é mais a ver com ensino médio do que com matemática, pode ser? Sim, pega aqui. É como se a gente passasse o sexto, sétimo, oitavo e nono realmente estudando, e aí nos 3 últimos anos do ensino médio, a gente estuda, a gente revisa as coisas pro Enem. Não. Então, Não, como é? não. Não, porque como que funciona? Do sexto até o nono ano, vocês vão ver alguns conteúdos novos, tá? E esses conteúdos servem como base para outros conteúdos novos do ensino médio. No ensino médio, vai acontecer isso aqui, ó. Vai acontecer isso aqui, ó, uma espiral. Você vai ter conteúdos novos, revisão, novo, revisão. Novo, revisão. Então, a gente vai ver conteúdos novos, ao mesmo tempo que a gente vai revisando alguns conceitos que vocês já viram. Tem coisas que vão ser iguais, tem coisas que vão ser parecidas, mas tem coisas que vão ser totalmente novas, tá? Como, Entendi. por exemplo, quando a gente estiver fazendo e tal, estudando isso, aí vocês vão perceber que existe essa diferença, tá? Bom, vamos fazer uma outra questão aqui, mas agora... Peraí, só um minutinho. Deixa eu ver aqui se vale a pena fazer essa. Vale. É só por causa do... Eu ia fazer uma outra mais fácil, mas vamos fazer agora uma que vai ser da média ponderada, tá, pessoal? O que é a média ponderada? São médias que você não tem um valor fixo para os números. Você vai ter um número de frequência, tá? Em que os valores vão estar se repetindo ou não. No caso aqui, a gente tem uma tabela bonitinha já. Então, o que vai acontecer? Provavelmente, eu não sei se vocês viram a parte da frequência absoluta, tá? Nós temos isso aqui, ó. Uma avaliação com 6 testes foi realizada com os empregados de uma pequena indústria. Os resultados foram tabulados nessa tabela aqui. Já está bonitinho, tá? Existem, às vezes, tabelas que não te dá isso bonitinho, que eu vou estar aqui. Vai dar valores aleatórios, daqui a pouco eu mostro para vocês, tá? Basicamente, o que a gente vai fazer aqui é, quando a gente for calcular a média com determinada grandeza, junto com sua frequência, o que você vai fazer? Ó? É a frequência 1 vezes o x1. No caso, ó, a frequência é 2, certo? E o primeiro x é 0. Não precisa pôr, professor? Não, de certa forma a gente sabe que não vai precisar pôr, porque vai dar 0 no final, esse aqui. Mas é interessante você colocar para você saber, tá? Ó, aí vai ser a frequência 2, número de acertos 2, ó, 5 vezes 1, mais, agora, 6 vezes 2, mais 25 vezes 3, sempre a frequência vezes o x da questão, tá? 9 vezes 4, mais 12 vezes 5 e 3 vezes 6, tá bom? Pega tudo isso e divide pelas frequências, ó. É só você somar as frequências. 2, 5, 6, 25, 9, 12 e 3, tá? Agora é só vamos primeiro multiplicar, claro, né? Segue a ordem, ó. Multiplica, esse dá 0, aí vai ficar 5 mais 12, ó. Estou multiplicando, ó. 25 vezes 3, 75. 9 vezes 4, 36. 12 vezes 5, 60. 3 vezes 6, 18, tá? Tudo isso dividido por esse número aqui de baixo. Eu vou somar aqui de 2 em 2, ó, melhor, somar esses 3, ó. 7, 18. Opa, 7, 18. Né? 7 mais 6, 13.
25 mais 9 vai dar 34. E aqui vai dar 15, tá? Só para facilitar o cálculo, tá bom? Professor, posso fazer direto? Você pode fazer direto, mas sempre tendo cuidado para não errar o cálculo, tá? Claro, se eu usar uma calculadora, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Se eu fizer uso de uma calculadora, tudo vai ficar mais simples, ó. 5 mais 12, mais 75, mais 36, mais 60, mais 18. Resultado, 206 em cima. Então, vem aqui e coloco 206. Tá? Embaixo, ó. 13 mais 34, ó. 3 mais 4, 7. 7 mais 5, 12. Vai 1. 2, 5, 6. 62. Quer ver? 13 mais 34 mais 15. 62. E aí é só dividir, ó. 206 dividido por 62. Resultado, 3,3, tá? Aproximadamente 3,3. Então, esse é o valor da média dos acertos dessa pessoa, tá bom? Então, mas aí, claro, tem que ter esse cuidado que eu mencionei para vocês, tá? Tem que ter esse cuidado aí para não acabar fazendo besteira, tá? Alguma dúvida? Oi. Alguma dúvida, pessoal? Então, toda vez que aparecer a palavra frequência, significa peso. Sim. Obrigado. Vocês estudaram como peso lá no ensino fundamental, no caso, então, né? Pelo menos eu, sim. Nem todo mundo. Não, é porque ele veio da outra escola, né? Sim. Como ele veio da outra escola, e a abordagem do material é diferente. Tá? Vamos fazer outro, mais uma aqui, facinho. Aí a gente vai para a próxima medida de dispersão, tá? Ó. A próxima medida de dispersão, próximo exemplo. Ó. No segundo bimestre, João alcançou as seguintes médias, 8,5, 7, blá, 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 todas as notas. Aí ele pergunta qual é a média aritmética bimestral de João. Então, ele quer saber a média de todas essas notas aqui. Então, basicamente, ó, eu vou fazer diferente. Eu vou colocar aqui embaixo só os resultados. Então, eu vou fazer, ó, vou somar 8,5, 7,3, 7, 7,5, 9, vai ficar grande? Deixa eu fazer... Eu vou usar uma calculadora, tá? Vou até colocar aqui para o lado, ó. Quando eu colocar a calculadora aí, não ficar no meio, tá? Ela não ficar aparecendo na frente. Mas olha só. Qual foi a nota dele? 8,5. Opa. 8,5 mais 7,3 mais 7 mais 7,5 mais 9,2 mais 8,4 mais 9 mais 7,2 mais 8 mais 9,5. Essa foi a nota dele geral, né? Quantas matérias tem aí? Ó? Vamos contar lá as matérias. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 matérias. Então, é só dividir, né? Vai dar 81,6 dividido por 10 matérias, que vai dar 8,16, tá? Essa é a média do João, hein? Só para vocês verem, tá? Qual que é a média deles, tá bom? Alguma dúvida? Aqui vai um detalhe, tá, pessoal? Nesse caso aqui, a gente pode arredondar para 8,2, porque notem que nessa escola aqui, ó, as notas sempre aparecem com uma casa decimal só, tá? Com um dígito após a vírgula. Então, nesse caso, é interessante a gente fazer o arredondamento. Alguma dúvida, gente? Beleza, então vamos para a próxima medida de dispersão, tá? A próxima que eu vou estar mostrando para vocês é a mediana, tá? E a mediana, ela é também muito fácil, não, ela é ainda mais tranquila do que a média. Às vezes ela é mais chata porque a gente precisa tomar alguns cuidados, tá?
Eu vou estar mostrando aqui para vocês, ó. Aqui embaixo. Então, vamos lá. Ó. Mediana. A mediana nós vamos chamar de ME, é o valor que separa a amostra, tá? A medida de um rol. O que é um rol? Organização dos dados em ordem de valor. Pode ser do crescente para o do menor para o maior, pode ser crescente ou decrescente, do maior para o menor, tá? Só que a gente vai separar o conjunto em dois conjuntos com as mesmas quantidades, tá? Sendo x1, x2 até xn um rol, temos, se n é ímpar, ou seja, se tem n elementos na tabela, a medida é o termo central, a mediana é o termo central. Você pega o termo do meio e acabou. Se ele for par, a gente vai pegar os dois do meio, somar e dividir por 2, tá? Então, a gente faz a média dos termos centrais, tá bom? Exemplo, ó, aqui embaixo nós temos o exemplo, mas eu vou dar um zoom nesse exemplo aí. Deixa eu pegar ele aqui. E deixa eu limpar aqui, ó. Então, olha só, vamos pegar o exemplo, ó. Esse primeiro exemplo aqui, ele é ímpar, ó. Nós temos uma amostra de dados, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, então é ímpar, tá bom? Quem é a mediana? Como eu tenho 3 para cá e 3 para cá, a mediana é o que está no meio, é só isso. A mediana é 6. Entenderam como que calcula a mediana? É só pegar o termo do meio. Sim. Porém... Tá. Pera, professor, e se não tiver o termo do meio, vamos supor, se for 4 números? Se for número par, igual esse aqui, ó, nós temos ó, com 4, 8 números. O que a gente faz? Ó? A gente vai pegar os dois do meio, o 6 e o 8, a gente soma e divide por 2, ó, que vai dar 14 dividido por 2 dá 7, tá bom? Toda vez que for o número ímpar, é o do meio. Se for par, a quantidade de elementos for impar, aí a gente pega os dois do meio, soma e divide por 2. Vamos fazer outro exemplo aqui para vocês verem, tá? Um que não esteja resolvido, tá? Fala, o Davi, quer te chamar de Arthur direto. Por exemplo, se fosse o caso da diferença entre os números do número mínimo e o número máximo ser muito grande. Não que o caso que eu vou dar de exemplo seja muito grande, mas, por exemplo, se fosse 2, 8 e 9, continuaria sendo do meio, não importando a diferença. Sempre do meio. Ok. Não importa, porque a mediana, ela pega o meio das medidas que existem. A média não, a média pega o valor que fica no meio da soma, né? Quando você somar todo mundo e dividir. Ele pega o que está no meio da soma, enquanto que a mediana não, ela pega no meio dos valores que existem. Como, por exemplo, nessa questão, nós temos os números 7, 8, 3, 5, 9 e 5 de novo. São 6 números de uma lista de 9 números inteiros, tá? A gente tem 6 números aí. Como que eu faço para determinar a mediana nesse daqui, ó? Vamos esquecer esse aqui, ó. Tá? Por enquanto. A gente vai resolver essa questão, mas vamos esquecer por enquanto ela aí. Mas vamos pensar assim, ó. Então, primeira coisa que eu faço é isso aqui, ó. Coloco em ordem crescente, ó. 3, 5, 5, 8, 7, 8, 9. Bom, mas, professor, o 5 está se repetindo. Tem problema? Não, ele vai se repetir aqui, ó. Aí eu tenho, ó, 3, 6 dígitos, que é um número par. Então, o que eu faço? Eu pego os dois do meio e faço 5 mais 7 e divido por 2, tá? 5 mais 7, 12, dividido por 2 dá 6, tá bom? Mas isso aqui não é a resposta da questão, por quê? Porque essa não é a pergunta, ele não pede a mediana desses números aqui. Ele pede o seguinte, ó, sejam os números 7, esses números aqui, 6 números de uma lista de 9. Então, nós temos 6, está faltando 3 números aqui ainda, tá? X, Y, Z. Ele pede o maior valor possível para a mediana
dos 9 números inteiros da lista, tá? Ele quer o maior, a média dos maiores números inteiros possíveis, tá? Então, se são maiores, eu quero que sejam números maiores, certo? Se são maiores, ele vai ter que ser maior do que 9. Concordam comigo? Concordam? Se eu quero aumentar a mediana, eu tenho que aumentar o valor dos números, né? Desses 3 novos números que eu não tenho. Concordam comigo? Certo? Sim. Mas a mediana é o termo do meio, não é? Ou seja, se a mediana é o termo do meio, eu tenho 4 dígitos para cá e 4 dígitos para cá, de algarismos, né? Esse aqui vai ser o termo do meio, o 8, tá? Então, a resposta é 8, porque ele é o termo do meio. Lembre-se que mediana, a gente só faz o cálculo se forem 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante de lista de números, tá bom? Se for uma lista ímpar, então não precisa calcular nada, é só pegar o termo do meio. Vou pegar outro exemplo aqui. Olha só. Essa questão aqui ele pede para a gente ver a média, moda, média e mediana, tá bom? Nessa ordem. A moda, daqui a pouco a gente vai ver o que é moda. Vamos começar pela média. Ó. A média é somar todo mundo e dividir, tá? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores, tá? Então a gente vai ter que somar só esses 10 valores. Para a gente não perder tempo, já que vocês já entenderam o que é média, eu vou pegar uma calculadora aqui. Deixa eu transferir ela para cá agora. E aí a gente vai só somar esses valores e ver quanto que vai dar no final. Vamos lá. Somando, nós vamos ter isso aqui, ó, 133 mais 425, 244. Opa, começar de novo. 133 mais 425. Ué, meu Deus do céu, não é para... 3, 425, 244, 385, 236, 236, 328, 1000, 299, 325. Pronto, deu esse valor aí. Como são 3, 6, 10 números, é só dividir por 10, tá? Dividindo por 10, 361,1. Essa aí é média, 361, tá? Então, se eu vier aqui, na minha resposta, uma média, que é o x barra, é 361,1, tá? Que seria, que anularia a letra B, porque a média é o segundo, anularia a letra B, C, e aí ficaria essas 3 aqui. Para eu calcular a mediana, eu preciso colocar em ordem crescente ou decrescente, tá? Na ordem crescente, que fica mais fácil a gente visualizar, vou colocar o 133, depois 236, que se repete 2 vezes, né? Ó, já vou riscando aqui os que eu já peguei. 244, 299, depois vem quem? 325, depois 325, 328, depois 385, e depois 425, e por fim, 1000. Tá vendo aí? Vocês vão, como a gente tinha contado, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números. Se tem 10, então eu vou ter que pegar os dois do meio, ó. O 1, 2, 3, 4, o 5 e o 6, ó. Tem 4 aqui e 4 aqui. Então, vou pegar, para calcular a mediana, eu pego 299, somo com 325 e divido por 2. Fazendo isso, eu vou obter os resultados, ó. 5 mais 9 dá 14, vai 1.
Vai dar 12, vai 1 e 6. 624 dividido por 2, 312, tá? Ou seja, isso anularia, já que a mediana é o último, anularia esse e esse aqui, ó. Então, ó, mediana e média. Logo, a moda vai ser 236. De quebra, o que é a moda, né? Vamos definir, então, o que é a moda para a gente entender por que deu 236 a moda, tá? A moda é a mais fácil de todas as medidas de tendência central, tá? O que é a moda, gente? Moda é o seguinte, é o valor que mais se repete. Então, nessa tabela, nessa informação, a moda é o 236, porque ele se repete 2 vezes, tá? Então, não tem cálculo, é você observar dentro da tabela de números, dentro da lista de números, qual é o valor que mais se repete. Então, ele vai ser moda. Agora, tem um detalhe importante. Quando tem só um que se repete mais vezes, tá? Ele é a moda. Se tem 2 que se repetem a mesma quantidade de vezes, por exemplo, branco, branco, verde, verde. Ó. Então, nós temos que as modas são verde e branco, e essa é uma tabela bimodal, porque tem duas modas. Trimodal, 3 modas. Quando ninguém se repete, então, não há nenhuma moda, tá? A gente chama de amodal. A, prefixo grego para negação, modal, então significa que não tem moda. Fala. E se todos tiverem 2 unidades? Vai ser o quê? Aí depende de quantos vai ter. Se tiver, tipo, 2, bimodal. Se tiver 3, trimodal. Não é como se não houvesse moda, já que todos têm a mesma quantidade? Ah, você está falando que todos se repetem? Se eu tivesse 5 unidades e todas têm uma cópia, todos têm um igual. Tipo, Não tem uma azul, moda. azul, amarelo, amarelo, verde, verde, branco, branco? Exatamente. Não tem moda, né? Não vai ter nenhuma moda. Mas aí só vai ter moda se pelo menos um não tiver repetição. Aí vão Aí vai ser um detalhe todos os outros. importante. Ó, vamos deixar um detalhe importante aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Vamos supor que tivesse, por exemplo, amarelo, amarelo. Azul, azul. Tá? Não teria moda. Mas se tivesse branco aqui, por exemplo, esse seria moda. A única moda seria o branco, tá? Mesmo que tenha um que se repita 2 vezes. O outro, quem se repetir mais é que é a moda. Quando tem gente que se repete a mesma quantidade de vezes, aí ele vai ser a moda junto com os outros, tá? Entendi. Agora deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui uma tabela grande aqui, só para vocês visualizarem. Ó, imaginem essa tabela aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, essa aqui agora, tá? Se você notar aqui nessa tabela, nós temos alguns valores que vão se repetir, ó. O 200, ó, o 200 se repete 1, 2, 3 vezes, o 200. Então, a gente pode dizer, por exemplo, ó, vou colocar aqui, ó, 200. E aí, antes disso, deixa eu só retornar aqui, antes disso aqui. Antes de explicar essa aqui, que é mais fácil, deixa eu mostrar uma outra, que é um pouco mais sofisticada, um pouco mais complexa, tá? Deixa eu pegar aqui, aí a gente volta naquela lá que é mais tranquila, tá? Melhor, essa que eu vou mostrar agora é mais tranquila, e depois nós voltaremos naquela que é um pouco mais complexa. Ó, imaginem essa tabela aqui, de informações, em que você tem o número de acertos e a frequência. Quando tiver dessa forma a tabela, a lista tiver dessa forma, nesse formato aqui, e a pergunta te pedir a moda, tá? Que é o que mais se repete,
você tem que olhar na frequência e verificar qual é o valor que mais se repete. Aí vocês vão identificar nessa aqui, que o valor que mais se repete é o número 3, certo? Acertar 3 questões é o que mais se repete. Então, a moda é acertar 3 questões aqui, tá? Número de acertos. Entenderam? Porque a frequência é que vai ditar a quantidade de vezes que algo se repete. Agora, por exemplo, se nós pegássemos uma tabela desse formato aqui, ó, tá? Independentemente do que esteja escrito aqui em cima, se pedisse a moda, tá? O que nós iríamos observar aqui? Uma coisa que é interessante é a gente pegar e montar uma tabela de valores, ó, os valores e a frequência. Opa, isso aqui não é um T, né? E as frequências, ó. Vamos lá, quais são os valores que temos aqui? Nós temos, por exemplo, o 160, que só se repete uma vez, ó, vou riscar ele aqui. O próximo, em ordem crescente, vai ser o 200, que se repete 1, 2, 3 vezes. Próximo valor, 210, que se repete 1, 2 vezes. Depois nós temos o 215, que se repete uma vez. Depois nós temos 230, 220, que se repete uma vez também. Depois 220, 230, que tem 1, 2, 3 ocorrências, tá? 220, 3 ocorrências. 230. 1, 2, 3, 4 ocorrências, né? Deixa eu apagar aqui para vocês verem. Ó, 1, 2, 3, 4 ocorrências. Então, 230, 4 vezes. 240 uma vez, 245 uma vez e 250 uma vez. Aí você vai observar que, se você montar essa tabelinha aqui, ó, de frequência, você vai conseguir enxergar qual é o valor que mais se repete, muito mais fácil, tá? Às vezes não é necessário, mas se você ficar muito confuso, é legal você dar uma olhada, porque se você observar, ó, o 230 nessa questão seria moda, ó. A moda, nessa questão aqui, seria 230. Porque ele é o que mais se repete, tá bom? Porque, às vezes, dependendo da forma como estiver organizadas as informações, a gente acaba se equivocando, tá? Bom, com isso, eu apresentei para vocês o quê? Média, moda e mediana, tá? Eu vou encerrar a aula por aqui, porque já são 12h15, então nossa aula encerrou. E aí, na aula que vem, a gente vai corrigir os exercícios que eu vou passar para vocês hoje, lá no Maestro, tá certo? As atividades estão no Maestro. Vou passar agora, tá? Vou enviar agora. Ok. Deixa eu tirar um print aqui de quem está online. Então é isso aí, pessoal. Nossa aula chegou ao fim. Fiquem com Deus e até amanhã. Até Amanhã não, pô. Amanhã é até sábado, terça. né? sábado, professor. Até terça.